Dando continuidade aqui à segunda parte da aula de cultura do nono ano. Então, gente, vocês veem que, por exemplo, na China, no Vietnã, no Laos, no Camboja, as pessoas têm o costume de se alimentar de carne de cachorro, gafanhoto, grilo e outros insetos, inclusive até escorpião. Enquanto que por aqui a gente se alimenta de caranguejo, caranguejo do mangue, sabe? Retirado da lama, siri, chié, aruá. Então, se você falar para um alemão, se você falar para um argentino a respeito desses costumes alimentares, ele vai estranhar da mesma forma que nós estranhamos esse tipo de alimentação em outras culturas, certo? Nas culturas asiáticas. Então, observem como isso ele é muito delicado, muito sério, e nós precisamos observar e prestar muita atenção nesse ponto, porque durante o século XIX, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento das ciências exatas e da natureza, as ciências humanas, elas passam a absorver muitos métodos das ciências exatas. O positivismo, o estruturalismo, nós observamos que a cultura, ela serviu como uma forma de dominar e de conquistar outros povos, certo? Por quê? Porque esse costume que, vez por outra, nós temos de classificar uma cultura como pouco desenvolvida, ainda hoje é utilizado, né? Institucionalmente, e já foi muito motivo de guerra. Por exemplo, hoje nós temos uma potência econômica que tem uma cultura hegemônica, que ainda desenvolvem projetos colonialistas, inclusive aqui na nossa América do Sul, que é os Estados Unidos da América, que utilizam muito desse discurso, utilizam muito a cultura para canalizar os seus interesses políticos e econômicos em outros países que eles classificam menos desenvolvidos, que têm um sistema político mais frágil, que têm uma cultura mais fragilizada e que precisam da chegada da democracia, que precisam da chegada do desenvolvimento, do progresso. Então, essas são estratégias que ao longo do tempo foram utilizadas, a cultura foi utilizada como forma de alienação e de conquista política. Isso esteve presente também na ciência, certo? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo muito triste que nós tivemos aqui no século XIX, que foi o desenvolvimento da antropologia criminal. A antropologia criminal. E nós temos, dentro dessa disciplina, o nome de um italiano, um sujeito chamado Cesare Lombroso. Esse cara foi responsável por desenvolver uma teoria amparada nos métodos e nos modelos da ciência exata, da ciência da natureza, de que o criminoso, ele é criminoso porque ele desenvolve nos seus genes alguma mutação que favorece uma necessidade de retorno à barbaridade, ao homem primitivo. Então, observem aí que essa teoria, ela utiliza a cultura, primeiro, para classificar um estágio do homem que era primitivo, que era bárbaro, onde a violência imperava, né? Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da civilização, esse estágio ele foi superado, e ele foi superado exatamente onde? Na Europa. A Europa foi tida como modelo de desenvolvimento cultural,
de progresso civilizacional durante muito tempo. Ainda hoje é, nós ainda olhamos para a Europa como um modelo de desenvolvimento. Nós pensamos que na Europa não existe pobreza, na Europa não existe violência, na Europa as condições de trabalho são sempre as melhores. Isso é um ponto muito interessante para a gente trabalhar a respeito da cultura, a cultura como instrumentalização política. Voltando a Cesare Lombroso. Então, esse sujeito, muito empolgado com o desenvolvimento dos seus estudos da antropologia criminal, não satisfeito em dizer que algumas pessoas são propensas à criminalidade por desenvolverem mutações genéticas. Obviamente isso sem prova, não era possível fazer esse tipo de teste no momento. Depois, quando foi possível, verificou-se que isso não é verdade. Ele chegou a desenvolver uma ciência que se chamada frenologia. Frenologia é uma ciência que mede o comprimento, certo, da cabeça de um indivíduo, do crânio, a circunferência de um crânio de um indivíduo, e dependendo da circunferência do crânio desse indivíduo, ele é mais propenso à criminalidade, ele é mais propenso à prevaricação, ele é mais propenso à sodomia, por exemplo. O que é que acontece? Cesare Lombroso, desenvolvendo esses estudos, ele descobriu que a população negra é mais propensa ao crime, ao roubo. Gente, isso no século XIX, que já é um século que já passa pelo pós-colonialismo, que já passa pelas sequelas do pós-colonialismo. As sociedades pós-coloniais são sociedades completamente adoecidas. Então, você tem uma teoria que é legitimada pelo meio científico que classifica as populações negras como potencialmente criminosas. Então, isso é um absurdo, porque você vê que existe uma hegemonia política e científica europeia que classifica um povo como inferior. Não satisfeito em classificar um povo como inferior, ainda tenta criminalizá-lo. Então, isso é muito importante para a gente estudar, porque a gente consegue, através desses estudos, identificar a raiz de muitos problemas que nós passamos hoje em dia, certo? Então, vejam só, o desenvolvimento dessa dialética, desse discurso científico no século XIX, estimulou aquilo que nós chamamos de neocolonialismo, que é um período na história muito triste, extremamente delicado, que várias repúblicas, vários estados-nação europeus, amparados por esse racismo científico desenvolvido pelo Lombroso e por também outros filósofos, entre eles o Herbert Spencer, por exemplo. Vocês podem pesquisar um pouco mais a respeito das ideias desse cara para não segui-las de maneira nenhuma. É um sujeito completamente execrado hoje em dia, ninguém dá valor ao tipo de proposta filosófica que ele traz. Então, os Estados europeus, amparados por essas ideias filosóficas de que a Europa era uma cultura civilizacional mais desenvolvida, eles repartiram a África em colônias. Então, a África, como a gente conhece hoje, os territórios africanos, os países, eles foram repartidos naquele período e foram divididos entre os países europeus. Então, até hoje, nós temos a França com colônias africanas, com países que conquistaram a independência no papel, recentemente, no século XX, mas que permanecem ainda colônias africanas, colônias econômicas da França. Nós temos, por exemplo, o genocídio
de algumas populações étnicas no Congo, pela Bélgica. São eventos do século XIX que vocês podem pesquisar. Então, gente, eu estou citando esses exemplos para vocês, não dá tempo para a gente falar a respeito de tudo agora, nesse momento. A gente vai retomar isso quando os encontros forem presenciais novamente, tá certo? Porque eu quero ouvir vocês a respeito disso. Quero ouvir Pedro, quero ouvir Diego, quero ouvir Arthur, quero ouvir Karen, quero ouvir todo mundo. A gente vai conversar sobre isso. Então, eu estou retomando, eu estou citando esses exemplos para vocês, porque é interessante a gente observar que a cultura não é algo exótico. Enxergar a cultura como algo exótico, como algo próprio de uma tribo indígena, como algo próprio de um grupo étnico específico, isolado, é um erro que pode resultar nessa interpretação que a gente teve aí ao longo do século XIX, que foi muito desastrosa para a humanidade de um modo geral e que até hoje a gente lida com as consequências disso. Então, a cultura é algo que nós, eu, vocês, todo mundo, nós compartilhamos. A cultura é algo que é desenvolvida a partir da interação, a cultura é desenvolvida a partir da linguagem, é a nossa maneira de desenvolver estratégias para viver num meio específico. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho algumas imagens que são interessantes. Aqui nós observamos uma fotografia do frevo, certo? Eu vou passar os slides para vocês do frevo. Essa fotografia foi tirada no século XIX por um sujeito chamado Pierre Verger. E é muito interessante as fotografias desse cara. Eu vou passar muita coisa deles para vocês, certo? Aqui nós temos também uma fotografia de um grupo étnico lá do norte, do extremo norte, que são os Inuits. São aqueles que são famosos por construírem luz. É um povo muito interessante, e muito interessante porque a gente observa nesse povo aqui como é importante o desenvolvimento da linguagem para o desenvolvimento da cultura. Observem que os Inuits, ele tem 11 nomes diferentes para neve. 11 nomes. Nós temos neve e, bem, se vocês se lembrarem de mais algum, vocês falam lá no grupo, tá? Que eu vou conversar com vocês. Então, eles vivem num lugar que é cercado de neve. Então, eles atribuem vários significados, eles reconhecem vários tipos de neve diferentes. Então, não é estranho que esse povo ele tenha uma relação específica com o meio ambiente onde eles vivem, tá certo? Aqui eu tenho alguns exemplos dos encontros que ocorreram depois do século XVI entre alguns europeus, alguns franceses e ingleses que chegaram aqui no Brasil e que entraram em contato com os tupinambás, os tupis, os crarrôs. Então eu vou passar tudo isso para vocês no grupo. Também vou passar alguma atividade textual, fiquem atentos, mas de antemão eu quero que vocês façam as atividades que estão no livro desse tópico, certo? Leiam os textos, respondam as questões e a gente vai corrigir na plataforma, beleza? E a gente vai conversando por lá. Não preciso dizer para vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comunicação, vocês entrem em contato comigo pela plataforma que a gente conversa. Gente, tchau, tchau. Até breve. Até a próxima aula.